gente vai começar aqui em 2 minutinhos, tá bom? Estamos fazendo os últimos ajustes aqui, o pessoal está entrando, mas confirmem para mim aí se o som de vocês está legal para a gente começar, por favor, tá bom? Buenas. Legal, tô vendo aqui o Sérgio, a Stephanie, o Lucas, o André. Legal, Elton. O pessoal está dizendo aqui que a imagem tá bom, que o som tá legal, então acho que dá para a gente começar. Beleza? Pessoal, bom dia então. Bom dia, meu caro Wellington. Bom dia, cara. Plena segunda-feira aí, firme e forte, cara. Plena segunda-feira, firme e forte, né? Aqui a gente faz bem e faz ao vivo. Isso, e aí eu marquei essa live às 9 da manhã de segunda-feira para ver quem realmente está comprometido com o negócio. Entendeu? É nessas horas que a gente vê, assim, sabe? A galera que está comprometida com o negócio aí, que quer participar e quer fazer mesmo, né? E aí a gente chamou para as 9. Bom, essa é a nossa primeira live, né? Onde a gente vai fazer essa maratona aí de lives, a maratona da certificação do Six Sigma, né? É um trabalho bem importante que a gente está fazendo. E tem um motivo assim importante, né? Que é também a gente conseguir dar uma força para a galera nesse momento, né? Todas as empresas estão se mobilizando para ajudar um pouco e a gente não poderia deixar de fazer diferente. E aí, para essa primeira sessão de lives, eu estou aqui com o professor Wellington. O Wellington é um amigaço meu, a gente trabalhou junto já numa outra empresa de consultoria, de treinamento Seis Sigma. E aí eu chamei o Wellington para bater um papo aqui com a gente para fazer esse primeiro Desconstruído. Tá bom? Wellington, você quer se apresentar aí para o pessoal? Eu não quero, não. Mentira. Gente, então tudo bem? Meu nome é Wellington e já trabalho aí faz quase 10 anos nessa linha de gestão da rotina, melhoria contínua e Seis Sigma, né? Passei por muitas empresas aí de médio, grande porte, nacional, internacional. Então aqui a gente já tive a oportunidade de viver esse cenário aí em diversas realidades e, que nem o Wilson falou, a ideia é poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência e trazer algumas dicas para vocês aí nesse momento tão conturbado aí que a gente está passando. Beleza, maravilha. Bom, Wellington, primeira pergunta que eu tenho para te fazer, na verdade é o nosso bate-papo, né? Para conversar. Foi uma entrevista, cara, que isso? Só faltou a Fátima Bernardes aqui para acompanhar a gente. Vamos lá, cara. Só faltou a Fátima aqui. Mas, cara, é o seguinte, né? Eu tive a ideia de querer fazer essa live aqui, essa série de lives, chamado de Desconstruindo, né? A ideia de as estratégias de melhoria, porque quando a gente fala em Seis Sigma, né? Você é um cara Seis Sigma, eu vou abordar esse ponto com você. A gente começa a ter uma série de objeções, né? A turma vai lá e pensa assim, duas coisas que eu mais ouço, provavelmente você ouviu mais até do que eu, né? Que é o seguinte, quando a gente fala em Seis Sigma, a primeira pergunta que vem é assim, mas isso aí é coisa da engenharia e isso aí é uma coisa só da qualidade. E aí a outra objeção que vem, isso aí é coisa só de fábrica, né? Então, eu queria desconstruir isso aí com você, começar nisso aí. Você está numa startup hoje, fazendo Seis Sigma. Sim. Então, conta pra gente como é que é isso aí, cara. Aqui, acho que o primeiro ponto, né, cara, Seis Sigma é um conjunto de ferramentas, né, não é o método em si, né? O método é um só, que é o PDCA lá do Deming e o DMAIC, né, que é uma derivação do PDCA. Então, o método é um só. Seis Sigma, na verdade, são ferramentas estatísticas que a gente acaba usando para poder auxiliar na análise, né? Primeiro grande ponto, né, se é só para engenharia ou não, definitivamente não, né, porque eu não vou negar que a formação
da formação acadêmica em engenharia ajuda? Ajuda, porque você já tem uma base da matemática e tudo mais. Porém, é método, cara. Método qualquer um pode aprender. Então, independente da área que você atua, se você trabalha no ramo de serviço, comércio, indústria, independente, porque o método pode ser aplicado de qualquer maneira. Da mesma maneira em todos os lugares. Né? Então, a grande questão é que você tem que conhecer o seu ambiente e, acima de tudo, conhecer as regras de negócio, né? O que dentro desse contexto, cara, onde que mais me dói hoje, né? Antes de trabalhar com Six Sigma, a gente tem que trabalhar com rotina. Não tem como você ter análise Six Sigma, fazer um trabalho muito pesado de análise se você não tem nem gestão da rotina ainda. Então, se você não tem ritos de governança, de fazer acompanhamento de resultado periódico, e não estou falando de fazer fechamento mensal, né? Estou falando de olhar o resultado na unha, de você saber como é que fechou o dia, como é que fechou o dia, como é que fechou a semana, porque se você não tem essa rotina de análise dos dados, mesmo que seja só de fechamento, né? Mas se você não conhece os dados, você não tem como fazer melhoria. Você não tem por onde, você não tem direcional algum. Então, o primeiro ponto, e aí que é o que a gente está fazendo hoje, né? Primeiro é conhecer esse mundo. A gente está primeiro conhecendo os dados. A gente começou agora a fazer a gestão da rotina de fato, né? Então eu compilo todos os dados e faço análise da diária e faço análise da semana junto com o time. E aí, em cima disso, é que a gente vai pensar nas análises, vai pensar na melhoria. Porque aí, Wilson, eu vou até antecipar, cara, um grande erro da galera é achar que fez isso uma vez é o que vai resolver o problema, sabe? O cara fala, não, mas eu fiz um projeto lá uma vez, cara, não vai resolver nada, cara. Você pode ter um resultado isolado por um momento, mas o problema tá lá. Né? O problema ainda vai estar lá. Se você não cuida dele, o problema ele é um animalzinho que você não quer que cresça, cara. Então você vai deixar ali, você vai cuidar, vai manter ele sob controle para que ele não saia que ele não saia do teu controle de fato e gere mais problemas para você, né? Então, um grande ponto aqui, que seria a minha primeira grande dica, é que antes de começar a querer trabalhar com Kaizen, com ciclo de melhoria, com não sei o que, a primeira coisa você tem que conhecer os teus dados. Você tem que conhecer o teu cenário. Porque se você não tiver esse conhecimento na unha, sabe o que pode acontecer? Você pegar, por exemplo, um período lá, pega os dados dos últimos 6 meses e faz um projeto aí. Faz um projeto aí, pega os dados dos últimos 6 meses e vai trabalhar. Cara, tem empresas que 6 meses não faz sentido. Tem empresa que em 6 meses você já mudou tudo. E aí, dados de 6 meses atrás já não resolve a tua vida. E você vai fazer um projeto em cima do negócio que não vai resolver nada. E aí, isso foi um negócio que eu senti bastante, porque em empresas que são mais ágeis, né, e que mudam muito o tempo todo, e aí, falando especificamente de empresas startups, né, que o pessoal fala muito que eles vivem como se fosse vida de cachorro, assim, anos de cachorro, né? Um ano são 7, um ano são 3, 4, assim, sabe? Porque acontece muita coisa no período muito curto. E isso é um fato. Se vocês não entenderem o contexto da companhia, fica muito difícil de trabalhar. Então, onde eu tenho sentido muito isso, que foi o nosso primeiro desafio, é que pegar dados, por exemplo, de 6 meses para trás não fazia sentido, que é um negócio que a gente está acostumado a fazer, né, em qualquer lugar que a gente vai. Mas, de repente, se você pega 2, 3, às vezes do próprio mês, ou às vezes da semana, cara, você tem que saber onde que você vai atacar. Só que se você não conhecer a rotina da companhia, se você não souber fazer a gestão da rotina, não adianta. Você vai patinar, cara, vai patinar. E aí, é o que, para poder fechar essa primeira parte, até me estendi um pouquinho além do que deveria, mas primeira coisa é conhecer a rotina da companhia. Se vocês não conhecem a rotina, não adianta. E eu tô falando assim, entenda quais são as dores, a partir das dores, entenda quais são os indicadores que vocês mensuram as dores, tenham os indicadores de operação, mas acima de tudo tem que ter os indicadores do cliente. Uma coisa que a gente tem visto muito são empresas muito focadas na operação e deixando de lado a expectativa do cliente. Então, se você pode, senão você acaba numa situação bem típica, que é de você ter indicadores bons e teu cliente está reclamando da mesma forma, sabe?
Então, isso não faz sentido. Então, beleza, mantenha a tua operação boa, mas o foco é no cliente. Porque esse é o grande ponto do Six Sigma e do DMAIC em específico, que a primeira coisa que a gente faz no Define é usar o VOC, né? É para entender a voz do cliente. Né? E se você não mensura dessa forma, cara, não adianta nada. Você pode estar indo para um lado e teu cliente está indo para outro e você não está acompanhando esse movimento, né? Nossa, falei pra Cara. caramba, hein, Wilson? Deus o livre. Cara, ótimo. Eu tava morrendo de saudades de você. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza. Tava morrendo de saudades. Não, foi Ai, ótimo. Cara, olha quanta coisa importante você falou, né? Sobre essa questão da rotina, né, de gestão, é bem isso mesmo, né? O que eu tenho tentado sensibilizar também os meus clientes, os meus alunos, é sobre isso. Então, por exemplo, eu vou te contar de um cliente que eu estou fazendo consultoria agora com ele, né? É uma empresa assim enorme, tem um faturamento enorme, eles trabalham com vendas de produtos e nesse momento eles estão partindo desse desafio imenso. Cara, como é que eu vendo sem estar na loja física, né? As lojas estão fechadas. E aí a gente está fazendo um projeto de delivery do dia para a noite, tendo que se reinventar, fazer do dia para a noite. E eles já estão ansiosos por ter um mega resultado, por ter um projeto estruturado, ter as coisas rodando. E criaram lá 4 ou 5 grupos de WhatsApp. Cara, fica aquela loucura. E aí eles estão jogando o peso desespero. aí joga o peso na responsabilidade. Wilson, quando teremos a solução do problema? Eu falei, gente, quando vocês começarem a gerenciar a rotina e ter indicadores. Né? Se vocês estão com problemas que o cliente desiste de compra porque ele está na fila de espera para ser atendido pelo WhatsApp, quanto tempo esse cara está na fila de espera, por exemplo? Né? Se vocês querem ter um volume de vendas diário de X, você tem que olhar isso todo dia, gerenciamento diário, tem que ter uma gestão visual, tem que ter tudo. E Então, vendas é hora a hora, né, cara? Varejo é cara, hora a hora, bichão. Não tem, é não hora tem o a que fazer, cara. hora, é hora a hora, né? Então, eu tô nessa cruzada aí com eles também, pra Boa sorte, gente, cara. pra gente Boa tentar sorte pra ali, colocar na cabeça deles. pra gente tentar fazer algo diferente, assim, né? Nisso aí, para poder desenhar alguma coisa mais estruturada em termos de Six Sigma, né? Mas eu também fiz a desconstrução com eles. Eles acreditaram que o Six Sigma serve para o varejo também. Bacana. Maravilha. Eu sou suspeito pra falar, né, cara? Eu quase não gosto do varejo, né, Wilson? Eu É, quase não gosto do varejo, né, cara? então, é isso aí, né? E aí, Wellington, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente agora, então, tá? Sobre como é que foi essa tua construção agora? Como é que foi a transformação para você, né? Quando você resolveu se tornar um black belt e por que que você resolveu se tornar um black belt? Como é que foi essa transformação dentro de você? Na verdade, cara, não foi por acaso, né? Tudo na vida, na minha vida foi mais ou menos planejado, mas assim, não era pra ser um cara, não era pra ser o black belt, né, e tudo mais, mas desde a época da faculdade eu fiz engenharia de produção, né, produção mecânica, eu me formei faz 11 anos, né, e aí durante a minha formação, eu fiz iniciação científica na área de qualidade, né? Na área de engenharia de qualidade, desenvolvendo carta de controle e tudo mais. Né? Na época era proposta uma carta de controle baseada em modelos de regressão não lineares. Olha que coisa boa, né? Ai, ai, ai. Os modelos de regressão não lineares eram os meus limites de controle, cara. Era sensacional, cara. Pergunte pra quê, né? Mas tá aí. Enfim. E aí, durante o meu PIBIC, o meu orientador na época ele perguntou assim, falou, cara, tu não tem interesse em aprofundar um pouco mais o estudo, né? É um material super rico, né? E aí eu falei, cara, de repente pode ser, né? Mas eu não sabia direito o que fazer. Na época eu trabalhava aqui em Curitiba, numa multinacional do ramo de óleo e gás, aí, e aí, mas aí só que o mundo acabou acontecendo e eu falei, cara,
vou assumir essa bronca aí, azar. E aí eu fui fazer o mestrado. E durante o mestrado, na produção, a gente acaba vivendo, você escolhe as matérias que você vai fazer de acordo com a tua linha de pesquisa, né? E a minha linha de pesquisa era na área de qualidade. E, e aí eu me aprofundei muito nessa parte da estatística, né? E, e aí foi quando eu tava fazendo. Só que durante o primeiro ano do mestrado, beleza, eu só estudei, ganhava uma bela de uma bolsa de R$ 1.500 do CNPq, né? Aham. E coisa linda, né? E aí, depois disso, foi quando eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar, não vai rolar. E nesse momento aí foi quando eu fiz o processo para entrar na Falcone. E aí entrar como consultor na Falcone, né, como trainee na época, consultor trainee, e que era júnior, né, na verdade. E daí foi quando eu acabei conhecendo um pouco mais da Falcone na época, e foi quando a Falcone não tem problema falar porque ele é um cara que é conhecido no mundo inteiro aí, a nossa vida muito muito depende deles, né, é oriunda do Falcone, né, então para não dizer tudo, né, método foi ele quem trouxe basicamente aqui para o Brasil, e tenho muito orgulho de ter passado por lá, né? E foi quando eu comecei a estudar de fato um pouco mais esse mundo de melhoria contínua, né? Antes de fazer o processo para entrar na Falcone. E, cara, me apaixonei pelo troço e durante a época do mestrado mesmo eu já fiz eu fiz as cadeiras ou as matérias do Black Belt lá na Federal do Rio Grande. E cara, mudou minha vida porque até o momento era tudo muito teórico, né? Ainda assim, mesmo na engenharia, no mestrado, ainda era um pouco teórico. Mas quando eu de fato eu entrei na Falcone, eu tive a oportunidade de aplicar de fato. E, cara, foi um momento super pesado, assim, super pesado, porque choque de realidade na cara, né? E foi super bom, cara. Foi super bom e eu acabei pegando gosto pelo negócio. E daí pra frente, tudo que eu fiz na minha vida foi com base nisso, né? Usando muito os ensinamentos de gestão da rotina e processo, né? Que é a área que eu me especializei, né? Uhum. Então foi mais ou menos assim, cara. Mas o que me fez de fato me tornar foi um gosto pelo negócio mesmo e acreditar, sabe? Uma questão de acreditar muito no propósito do método, né? Porque eu comecei a ver na prática como que as ações isoladas não davam resultado. E o quanto que gerava de esforço e de retrabalho, sendo que as coisas poderiam ser mais fáceis, sabe? As coisas poderiam Ah, ser menos dolorosas. Só que a galera viaja às vezes e na ânsia de querer fazer muito, de querer ter uma entrega, acaba fazendo as coisas de maneira desordenada, né? Então, e aí que é o início do fim, né? Basicamente, porque aí você tem aquela sensação de que você faz muita coisa e não entrega nada. Mas é porque as ah, coisas não estão organizadas, né? Você tem que ter um lugar para poder consolidar essas ações e garantir que o negócio está andando, como se fosse um escritório de projetos, né? Para poder dar projetos e processos, né? Para poder dar vazão nas demandas. Senão, essa governança fica muito complexa de ser feita. Então, tem uhum. que e acho que ver isso acontecer na prática e ver o quanto que o método ajudava foi algo que me conquistou. Assim. Então, eu gostei muito de vivenciar e viver isso até hoje. É a transformação que faz, né? A gente fica muito mais crítico, muito mais questionador, muito mais, É. né? Tem um faro assim muito muito maior para as coisas, né? Eu vejo, por exemplo, essa época agora que está aí, cheio de fake news para lá e fake news para cá, né? Aí começa lá, X% das pessoas têm probabilidade de pegar. Eu falo, não, peraí, calma lá. Como assim probabilidade? Qual é o tamanho da Aham. amostra? Isso, cara, a galera não, o Né? pessoal não cuida. Não, e assim, né, se você trouxer isso pra vida, cara, quando o cara fala assim, porque X% da população não sei o que, tal coisa. Cara, ou aumentou muito, aumentou expressivamente, cara, expressivamente quanto? Por que esse valor é expressivo ou não é? É em relação a quê, sabe? Você tem que, a partir do momento que você começa a questionar os dados, é ali que você vê que o teu processo de formação de opinião está mudando. Tanto que eu tenho embates homéricos com meu pai, assim, quando ele fala, nossa, mas aumentou muito. Eu falei, cara, muito quanto?
Mas muito, por que isso é muito? aham, É aham. muito em relação a quê, tá ligado? É muito, é pouco, né? Então, muito e pouco depende, cara. É que nem quando o cara fala assim, nossa, o meu faturamento aumentou em 15% de um ano pro outro. Cara, isso é muito ou isso é pouco? Não sei, cara, Aham, porque se eu tava aham. aumentando 40, 50, cara, é pouco, né? Então, agora, puta, o faturamento do cara aumentou em R$ 1 milhão absoluto. Cara, não sei se isso é muito ou se é pouco, né? É Porque se bom ou é ruim? o cara fatura 10 bilhões, cara, é uma merreca, né? Se o É. cara fatura 500 mil, 1 milhão é coisa pra caramba, né? Então, sabe, essa questão de você, eu acho que esse ponto que tu comentaste de explorar muitos dados e questionar muito é onde a gente começa a ganhar o jogo, porque a gente para de ficar no achismo e vai pro dado, né? E o dado é cruel, cara. O dado é. Uhum, O número é uhum. cruel, bicho. Não tem o que fazer. E aí, uma coisa que eu tenho falado muito pra galera, assim, é tentar trabalhar com o número mais cru o possível. Sabe? Pra evitar ficar fazendo. Ah, não, tira isso aqui. Ah, não, agora tira isso aqui. É. Ah, faz essa análise, tira isso. Cara, aí depois, pra você poder manter essa referência, cara, é muito difícil, cara. É muito Uhum, difícil. uhum. E outra, né? Você começa cheio de if, né? Cheio de C naquele número, né? Ah, não, o número é esse aqui. Ah, não, mas é que tem que considerar que aqui eu tô tirando isso, tô tirando aquilo. E, velho, aí lascou, cara. Você não sabe se a tua maioria vai ser significativa ou não. É, Então, é. cara, eu já comecei a ficar bravo, cara. Vira uma sopa de letrinhas, né, cara? É isso mesmo, né? E Não é porque aí, é difícil tomar decisão em cima. Você não sabe, é complexo demais. Eu vejo muita empresa fazendo isso, sabe? Tanto que alguns números que eu recentemente estava trabalhando também. Ah, mas dar o exemplo que tu fala de tempo de espera. A galera falou de tempo de espera e de abandono. Em central de atendimento, por exemplo. Ah, não, mas é que abandono a gente considera só o que passou de X segundos. O cara que ficou em linha X segundos e assim, porque menos que isso não precisa. Eu falei, cara, velho, pra quê, meu? Deixa tudo, cara. Deixa tudo que pelo menos a gente acompanha o resultado como ele é. Se você começar a ficar colocando ali, se o cara ficou até 10 segundos, aí eu tiro esse cara da base. Ah, não, aí, mas isso se for no telefone. Se for no chat, se o cara ficou até 30, eu desconsidero da base. Aí você consolida os dois, cara, faz assim, ó, a conta não vai, cara. Tipo, o número aham, não vai fechar nunca, cara. O número não fecha. Aí azar da governança lá para poder ficar gerando esses dados e tentando explicar depois o que tá acontecendo, né? Então, por favor, é. cara, vamos facilitar a vida, cara. É que nem o Jack Welch fala, cara. Keep it simple, cara. Keep it simple, stupid. Tipo, Kiss. deixa. Kiss, cara. Kiss. Keep it simple, stupid. Deixa o troço simples, cara. Não inventa moda, cara. Pelo amor de Deus. É isso aí. Eu falo isso muito nas minhas aulas, cara, da questão da paranoia estatística, não é? Porque daí, assim, né? O que que acontece? A paranoia estatística. A turma vai lá, já quer usar o software de estatística, né? Por exemplo, o Minitab que a gente usa para as aulas, né? Cara, e aí você já começa a fazer uma maçaroca de dados, colocar um monte de coisa no software. Aí você quer fazer uma conta de regressão para apagar a luz da sua casa, Isso aí. né? Aí eu falo assim, gente, duas coisas, né? Primeiro ponto, os seus dados têm que ser bons, tem que estar limpo. Então, se você e quando eu falo em dado limpo, além de ter toda essa questão do Excel, né? Planilha bem feita, essa 5S nos dados, mas é essa limpeza que você trouxe agora, entender. O número tem que ser real, o número tem que ser cru, tem que ser um número factível, tem que ser um número que eu não precise fazer uma ginástica imensa para gerar essa base de dados. Tem que ser É bem isso. simples, né? É Tem que bem ser isso aí. simples. E aí, a primeira coisa, então a gente deixa o número simples, né? Faz um número real, faz um número limpo, uma base bonita. Tá bom, beleza? Beleza. Aí depois disso, se for preciso, pelo amor de Deus, a gente entra numa estatística mais pesada, né? E eu vou dizer, Wilson, aí sendo bem pragmático, cara, com a galera, assim, é, a probabilidade de a gente necessitar usar uma estatística pesada para poder resolver um problema, cara, ela é baixíssima, cara. Ela é muito baixa, cara, porque na maioria dos lugares, cara, em todas as empresas, cara, o mato tá muito alto, cara.
o mato está muito alto. Então, se você precisar, de fato, usar uma estatística pesada de análise, assim, puta, vou ter que usar um DOE para conseguir resolver esse troço aqui. Nossa, eu vou ter que plotar umas 4, 5 cartas de controle diferentes para conseguir monitorar esse negócio. Não, não vai, cara. Não vai. Se você trabalhar com resumo descritivo Aham. do teu processo, você já resolve muita coisa, cara. E o que, assim, não é estatística que resolve o problema, cara, é meter a mão. É meter a mão pra resolver, cara. É parar de ficar olhando pro dado e fazer alguma coisa. É atitude em cima do troço. Porque tem uns caras que se empolgam, né? Porque quando o cara aprende, eu acho até natural que o cara fique empolgado com o negócio e fala, nossa, puta, Aham. vou usar a regressão para pagar a conta de luz aqui. É bem isso aí. Mas assim, a gente fala isso brincando, mas às vezes a gente torna o negócio muito mais complexo do que ele é. E aí, eu ah, vou até responder aqui o Felipe que colocou ali, para ser um bom engenheiro de processos, é necessário ser um black belt? Pergunta boa, né, cara? Aham. É, eu vou dizer para vocês, eu não conheço nenhum engenheiro de processo que não seja belt. Que o cara viva de processo e que não seja um green belt ou black belt. Porque senão aí vai, porque assim, uma coisa é o mato tá alto pra gente poder atacar, né? Você não precisar. Outra coisa é você não saber, né? Então, se você não conhece a ferramenta, cara, em algum momento pode ser que o mato fique mais baixo e que te demande mais de análise. E se você não tiver essa base do black belt, cara, eu acho difícil você conseguir uma longevidade aí no mercado, sabe? Então, dentro dessa linha, cara, e aí uma coisa que dói também, né? Uma dor grande de trabalhar com essa análise, né, cara? Se você apanha do Excel, bicho, cara, o Minitab ele é o último ponto, cara. O Minitab, o SPSS, qualquer coisa que você vai utilizar, Portal Action, não sei, qualquer software que você vai utilizar, ele é a pontinha, cara. Ele é depois que a tua base tá totalmente tratada, cara. E assim, antes disso, cara, vai sofrer no Excelzão lá, cara. No Excelzão, no Google Sheets lá, cara, vai sofrer, cara, pra poder compilar esse troço. Porque. E é um trabalho árduo de fazer. É um trabalho árduo, é Aham. um trabalho que toma muito tempo, mas assim, ele é primordial para que você consiga ter uma análise decente, sabe? Senão o troço não anda. É isso aí mesmo, né? Deixa eu te mandar uma pergunta aqui que o André passou aqui para mim. Ele está perguntando o seguinte, ó, vou te jogar na fogueira agora, hein, Wellington? Ah, Falcone é assim, cara, a gente aprende na fogueira, cara. É, ele perguntou aqui para a gente o seguinte, ó, a metodologia Six Sigma é indicada para todos os tipos de projetos ou tem um tipo específico de projeto, visto que é considerada uma metodologia complexa? Boa, boa pergunta. Boa. Eu vou falar para ti, cara. É, primeiro que você não começa um projeto sabendo que método que você vai usar. Você não fala assim, vou fazer um projeto de Six Sigma. Não, você vai fazer um projeto, cara. Você tem um problema para ser resolvido. Você tem um indicador ruim para atacar e você precisa trabalhar em cima dele. Você não sabe o tamanho do buraco. Pode ser que no Kaizen você resolva. E pode ser que não sei Sigma eu troço, e ainda assim dê trabalho, né, para poder resolver. Então, é, indo de maneira direta à pergunta, não existe uma especificidade, tá? Não existem projetos que são específicos de Sigma e projetos que não são. Eu tenho as duas situações. Eu tenho o mesmo projeto. Depende do tamanho da lupa. Tudo depende do tamanho da lupa, o quanto que você quer e o quanto que você quer aprofundar e o quanto de tempo que você tem. Um problema, entre aspas, em relação a Six Sigma é que, pelo fato de você. Um parênteses, né? Parênteses aqui. Não é nem aspas, é parênteses mesmo, tá? É só uma separação do negócio. O pessoal fala que projetos Six Sigma são demorados porque os caras não têm gestão da rotina. Porque a galera não tem base. E aí o cara passa 2 meses só levantando dado. Por isso que demora. Boa. É por isso Boa. que demora, cara. Os projetos não são demorados. Os Boa. projetos eles são demorados porque não tem gestão da rotina. E o cara não tem o dado na mão, aí ele fica caçando o dado na empresa inteira, cara. Ele tá caçando as esferas do dragão pela companhia, assim, sabe? Tipo, é caça ao tesouro com mapa riscado, assim, sabe? Tipo, não tem como fazer. E aí demora demais. É isso Então, aí. é, foi o André que perguntou, né? Isso. É, Andrezão, não existe projetos específicos para Six Sigma.
Não existe. Existem projetos, existem problemas. E o projeto tem que ser oriundo de um problema. O método que você vai usar, se vai usar um Kaizen simples, ou um PDCA médio ali, ou vai usar um DMAIC, cara, depende do tamanho da lupa, do tempo que você tiver. Mas normalmente, aí para mim, tá? Para mim, Wellington, né? E possivelmente para mim, Wilson também. Quando a gente É. vai quando a gente vai começar um projeto, a gente sempre usa a mesma análise. A gente sempre vai usar a mesma análise. A gente começa normalmente no A3. A gente começa no A3 simples, entendendo qual é o descritivo do negócio, né? O norte verdadeiro, né? Qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso status atual, onde a gente quer chegar e o que a gente vai fazer. É basicamente isso. Só que do estado atual para onde você quer chegar, esse gap aqui vai ter uma análise. E aí, nesse gap aqui, a gente vai entender o tamanho do buraco. Se a gente vai resolver o troço no Kaizen, se a gente vai resolver o troço no Six Sigma, se a gente vai resolver o negócio em qualquer coisa. Né? Com ações rápidas, de repente, também já mata, né? Então, é mais uma questão de você saber o tamanho o tempo que você tem para fazer, o tamanho da lupa e de fato o quanto que você quer investir nesse problema em si, nessa issue. Né? Uhum. Olha a preciosidade da desconstrução que você trouxe, Wellington, né? Eu falei isso uma vez e eu fui apedrejado. Cara, eu fiquei igual Jesus na cruz com isso que você falou. Que eu falei assim, Wilson, mas um projeto Six Sigma tem que demorar? Daí eu falei, cara, assim, ó, depende do teu projeto, né? A complexidade vai dizer quanto tempo vai durar o teu projeto. Mas ele pode ser demorado independente se é Six Sigma ou não, né? Exato. E daí eu falei pro cara, cara, assim, ó, se você já tem os dados na mão, se as coisas já estão organizadas e você tem uma boa gestão do teu dia a dia, você consegue fazer coisas rápidas e efetivas com o Six Sigma. Cara, tava igual Judas apanhando assim pela comunidade Six Sigma. Não, onde já se viu? Que absurdo! Você tem que usar estatística. Se for para fazer Six Sigma assim, faça um A3 do Lean. Cara, olha, eu fui metralhado, né? Nossa senhora, hein? Mas é isso, cara, né? É a gente usar o Six Sigma a nosso favor, é nosso contra, não a contra. A maioria das empresas brasileiras, vamos falar a verdade, em termos de dados, a gente não tem uma qualidade de dados, uma captura de dados como a indústria americana, a indústria europeia, por exemplo. A gente não tem isso, cara. E a gente precisa fazer algo estruturado, né? Mas eu vou dizer, cara, e não é por falta de ferramenta, tá? Não tem por falta do hábito. Não tem porque ninguém pede, tá ligado? Então, o pessoal usa o sistema para fazer qualquer outra coisa, para poder operacionalizar e não para poder auxiliar a tomar decisão, que é a função de qualquer sistema. A função de qualquer ERP é trazer informações para tomar a decisão. E aí os caras não usam para isso, ou usa de uma maneira superficial, sabe? Então, e normalmente o cara que fala, porque tem que demorar, tem que usar estatística, não sei o que, cara, se meu problema não demanda isso, eu não vou usar. Uhum. Não tem porquê. Só que tem gente que é muito saudosista. Tem cara que é muito saudosista e super popularizador e defensor do troço, falando que tipo, o pessoal acha que demorar num projeto é um negócio bom. E não é, cara. Então, se você leva muito tempo para fazer uma análise, cara, a demanda já mudou. Então, você tem que. Por isso que se você não tem essa rotina, esse hábito de registrar e analisar os dados, cara, na hora de for fazer qualquer melhoria, é um parto, cara. É um parto, meu. Tanto que foi o que eu comentei com o meu gestor hoje, eu falei para ele, meu gestor de hoje, eu falei para ele, cara, o que eu preciso, antes de qualquer coisa, que a gente tenha uma rotina forte. É a primeira coisa. A gente tem que bater o tambor, cara, todo dia, toda semana, e não pode falhar. E aí, em cima disso, cara, uma coisa são as dores do dia, que eu trato na hora, né? Mas eu registro. Eu trato essas dores no dia e eu registro. Eu coloco num planilhão lá, no papel de pão, no que for, mas eu registro esse cara.
Quando eu for olhar para melhoria, eu olho para a semana. Cara, quais foram as dores da semana passada? Cara, eu tive pequenas dores por dia e eu tenho muitas dores na semana. Então, para esses caras eu vou consolidar e vou ver o que eu posso fazer. E se tem alguma ação que já está em andamento para isso. Né? E aí, a partir desse momento, cara, quando eu chego no final do mês, eu tenho só o consolidado da semana. Aí a questão é que você tem que entender é que se você espera o mês, você tem um problema de um mês para resolver na mão. E aí, onde começa a ficar doloroso quando você vai fazer um projeto Six Sigma sem gestão da rotina? Às vezes o cara ele quer fazer um acumulado de 4 meses, 5 meses, cara, um bolo de 5 meses de história da companhia, ele quer resolver de uma vez só. E o troço se resolve, e não vai acontecer, cara. Não vai. Então, é que nem. Esse é o princípio do método, é você quebrar o teu problemão em probleminhas. Né? E você vê como que você resolve cada um dos probleminhas. E não mas porra, o probleminha vai ficar aparecendo, cara. Mas aquele probleminha, se você resolveu de fato, não aparece mais. Aquele cara não vai aparecer mais. E aí é um a menos, cara. E tira da frente, meu. Tira da frente, para. E vai aos pouquinhos. Isso é melhoria incremental. Qualquer coisa diferente disso é um processo metodológico, o Kaikaku lá, que é o processo de inovação. Que aí você é completamente disruptivo, você derruba a casa e levanta de volta, né, de uma outra maneira. Mas, cara, tenham dó dos dados de vocês, né? Tenham apreço por eles, né? Quando você olhar aquele troço do sistema lá que sai tudo errado e o cara nem olha, faz do jeito que pelo amor de Deus, eu já começo a ficar irritado só de pensar, né? E assim, tenham apreço por eles, cuidem desses dados, olhem para eles, porque quando vocês precisarem fazer uma análise, não fica aquela correria. Por exemplo, ontem, domingo aconteceu, meu gestor veio me perguntar assim, falou, cara, como é que tá o tempo de espera no N1? Eu falei 5,2 minutos. Aí, cara, na lata. Na lata. Mas por quê, cara? Porque eu cuido do dado, cara. Eu tenho que olhar, cara, da semana passada. Ah, foi tanto. Mas é porque eu olho pro dado todo dia. Eu olho pro dado todo dia, cara. Eu olho todo dia. Olho pra semana. E é isso que é conhecer o processo, cara. Quando a gente fala de engenheiro, o cara engenheiro de processo, é que normalmente esse termo está muito associado à fábrica, né? Mas o analista de processo, o especialista de processo, esse cara tem que conhecer o dado, cara. Ele tem que ser o dono daquela informação, cara, especialmente naquilo que ele compete, né? Ele tem que ser o dono daquilo, ele tem que conhecer, e para conhecer ele tem que olhar, e para olhar isso ele tem que fazer isso na rotina, senão não tem como. É isso aí. É isso aí mesmo, é isso mesmo. E aí que começa a grande dificuldade, né? Fazer a gestão da rotina. Tanto que nesse ciclo que a gente vai fazer agora, nessa semana, a gente vai ter a formação em Yellow Belt. E aí ontem eu estava lá no estúdio fazendo as gravações, né? Atualizando as aulas, melhoria contínua, né? Sempre temos que atualizar. E a parte do control, a última etapa, cara, eu revitalizei ela todinha para conscientizar as pessoas sobre a importância do gerenciamento diário, sabe? Então vai ter uma carga pesada disso aí, né? Porque daí sim, aí se você olha todo dia você consegue melhorar, você consegue fazer as coisas, a questão é que a gente não faz. E aí cai naquela armadilha, né? Eu tenho certeza que todos vocês aqui que estão ouvindo a gente, que se vocês forem para a certificação em Yellow Belt e vocês trabalharem com iniciativas de melhoria nas áreas de vocês vão conseguir fazer muitas coisas legais, né? Tem boas possibilidades. Eu tenho certeza que a galera vai atingir o resultado em 1 mês, 2 meses ou 3 meses, que seja. O problema é garantir a sustentação disso depois. Que a hora que você pisca o olho, o teu resultado cai, né? E aí entra a importância da gestão da rotina. Não é assim que acontece? É bem isso aí. Não, e na verdade o que acontece com as consultorias, né? A consultoria vem e entrega o resultado. Mas o que o cara faz? O cara chega, ele usa o método e entrega o resultado. Ele entrega. Porque ele vai ser um cara. Eles são estritamente metodológicos, né? Eles, todos nós, né? Somos estritamente metodológicos e o cara vai lá e pá, dá-lhe. Agora, então assim, um ponto que é importante para a gente cuidar é como é que a gente mantém isso depois, porque beleza, você fez um PDCA para poder subir o teu patamar, ou rodou um DMAIC, fez qualquer coisa, fez um mini projeto lá para poder sair no patamar e subir,
beleza, né? Cresceu no PDCA, mas agora eu tenho que manter. Eu tenho que usar o meu SDCA do Falcone ali para poder fazer a gestão para manter. Tem a gestão para melhorar, que é o PDCA, e a gestão para manter, que é a do SDCA. Então, nesse ponto, cara, quando eu estou falando de gestão para manter os dados, cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que a gestão da rotina ocorra. E outra, e quais são os meus problemas relacionados à rotina e não mais ao processo, né? Então, só que para fazer gestão da rotina não é um troço simples, cara. A tua gestão tem que estar muito comprada com isso. Muito comprada. Se a tua gestão não está comprada com esse cara, meu, esqueça, meu. Não vai acontecer. Porque daí você, o especialista de processo, o coordenador de melhoria contínua, o analista de melhoria contínua, qualquer um desses caras aí que está tentando fazer o troço acontecer ali, os gestores que são os donos dos dados, eles não vão dar a mesma importância que você. E aí, em cima disso, meu, vai virar uma loucura. Vai virar uma correria, cara, e aí você fala, cara, eu tô dando murro em ponta de faca aqui e o troço não tá andando. Mas não tá andando porque as pessoas não priorizam da mesma forma. Então, isso de fato tem que partir de cima também. Isso, senão o troço fica muito difícil de fazer. E assim, e eu vou falar, cara, isso normalmente não acontece do dia para noite. Ou então o gestor já é comprado com isso e quer fazer acontecer, ou então você tem que levar esse resultado para ele, fazendo por você mesmo, de alguma maneira, levar esse resultado para ele, fazer com que ele entenda, e aí sim o troço acontecer. E aí depois ele entende, compra e dissemina pra galera. O segundo cenário é bem mais comum do que o primeiro. Tá? É isso aí. Cara, eu super concordo. Eu tô vivenciando isso na prática agora, porque a gente vai lá e faz o gerenciamento diário nas empresas, né, nos nossos clientes. Tá aí, gestão da rotina. Cara, como é que você faz gerenciamento diário à distância agora? Por causa do coronavírus, tá tudo fechado. Tá? Cara, tá super difícil para fazer, né? E aí um dos meus clientes, assim, o cara tá no olho do furacão, eu tô bem nessa fase de sensibilizar as pessoas para olhar o dado, para ser o dono do indicador. Cara, esse número é meu, eu sou o dono dele. E sabe o que eu mais ouço? Ah, não dá tempo. A gente está com tanta coisa para fazer, tem tantos problemas. Não dá tempo é ótimo, cara. Não dá tempo olhar para o resultado, pô, tá louco, né? Não, Pelo não, amor de Wilson, Deus. não dá tempo. Cara, isso que você está me pedindo, Wilson, não dá tempo. Não, não tem como fazer. Não, porque eu tenho que ficar aqui na operação. Não, sabe? E aí é uma série de nãos, desculpas, que para que daí a minha consultoria não caia em descrédito, para que eu possa mostrar para ele o trabalho. Cara, eu tô tendo que construir várias coisas, entendeu? Normal, é assim que é na prática. Ir além, fazer, né? E os meus tem alguns parceiros meus aqui que eu sei que estão aqui ouvindo a gente, eles devem estar dando risada essa hora, porque eu pego no pé mesmo em gestão diária, gráficos, indicadores e números, né? É isso aí. Porque senão não adianta, cara. A gente fica. Sério, vamos lá, cara. Você dizer que não tem tempo para olhar pro número? Não tem tempo de olhar pro resultado, pra saúde do teu processo, cara, pelo amor de Deus, cara. Se o cara não tem tempo pra isso, ele tem tempo pra quê? Pra poder operar. Você tá operando o quê, meu caro? O que a gente tá falando do número que é o resultado do teu processo. Né? Que ele é o quanto quantifica o que você tá fazendo. Então, aí você não tem tempo pra olhar pra isso, cara, aí, meu. Aí, so sorry, cara. Não tem o que fazer mesmo. É isso mesmo. Ó, então tem uma pergunta aqui do Sérgio Celestino, tá bom? Perguntando ali, ó, acho que ele quer concluir, dizendo que a base de dados, rotina e disciplina são fundamentais no processo? Sim, fato! senhor. Fato Certamente. consumado. É o começo de tudo, César. É o começo de tudo, tá aí, né? Sem disciplina, esqueça, cara. Não tem gestão de processo sem disciplina, meu cara. Não tem gestão de nada sem disciplina, cara. No fim das contas. Nada. Sem dado e sem disciplina, não tem gestão pra nada. Nada. Esqueça. E é por isso... pra isso tua vida, né? Inclusive na tua vida. Exatamente. não só na empresa, cara. Se você... vou dar um exemplo pra ti. Finanças pessoais. Se você não cuida, você não tem uma rotina para cuidar do teu dinheiro, das tuas despesas, que é onde sai pelo ralo do teu bolso, cara, uma hora dá ruim, meu. Uma hora dá ruim. E assim, é mais comum do que parece. O cara não sabe exatamente quanto é que você gastou no mês passado. E em fevereiro? No que você gastou mais? Onde você gastou menos? O que você melhorou? Então, cara, é difícil o cara ter esse controle na mão. Então, só que quando o cara tem, é mais fácil ele tomar decisão em cima.
Uhum. E aí acontece aqueles negócios engraçados, né? Que o cara chega lá e fala, não, cara, agora o momento tá complicado, eu vou cancelar o Netflix. Porque realmente é R$ 30 que vai fazer diferença no mês, né? É esse que é o problema, né? O problema são os 30 pila do Netflix. Não são os 2 pau do carro lá, tá ligado? Que o cara paga, que o cara gasta no mês, né? Anualizado, né? Então é incrível, né, cara? Então, mas assim, leve pra vida. Leve Aham. pra vida a questão de disciplina e dados, né? É isso aí. Tem uma pergunta do Lucas aqui, né? Ele está perguntando o seguinte: uma dúvida. Lucas Ramos perguntando. Uma dúvida. Onde eu trabalhei, não havia um engenheiro de processos ou similar. Eram coordenadores de área, manutenção, operação, HSE. Para conseguir realizar um projeto utilizando Seis Sigma, estes coordenadores de área conseguem realizar a implementação do projeto junto das funções de área ou é necessário ter alguém exclusivo da área de processos? Perguntaça. Quer responder essa ou, Eu ou eu quero. vou? Não, eu Vai lá. quero, eu Então quero. vai. Eu vou dar uma Então vai. folga para você agora. Bom, Lucas, Depois eu complemento. isso. Vamos ter duas respostas diferentes para a mesma coisa, Uhum. né? Cara, depende muito, tá? Depende muito. O que eu posso te adiantar é o seguinte: você não precisa ter alguém exclusivo da área de processos e provavelmente não vai ter, tá? A maioria das empresas não tem isso, tá bom? O que acontece é que vai depender muito da sua capacidade de realizar as coisas, tá? Então, assim, lá no treinamento do Yellow Belt, eu vou falar disso, né? Não sei se você tá inscrito lá, provavelmente sim. Mas funciona assim. Quando você tem, por exemplo, um Black Belt, tá? Fundamentalmente, a posição Black Belt deve ser de um cara focado em projetos, em melhoria, e ele não tem nenhuma outra função administrativa, tá? Quando você é Green Belt, você fundamentalmente você pode ser Green Belt e coordenador de área, um Green Belt e gerente de área, tá? Porque tecnicamente, teoricamente, você está fazendo projetos de menor complexidade, tá bom? A realidade da maioria das empresas no Brasil é que você é Black Belt, cara, e você é coordenador de qualidade, você dá uma força para engenharia, você apita o jogo na logística e faz um monte de reunião, entendeu? Como, Faz um monte de reunião. não é verdade? Você está muito envolvido com gestão de pessoas. Então, por exemplo, quando eu me tornei Black Belt, né, depois eu vou contar a minha história hoje na aula ao vivo, às 15 horas, foi uma situação como essa. Eu era coordenador de logística de uma grande multinacional, eu tinha 3 turnos, eu tinha 45 pessoas sobre a minha gestão, numa operação tensa, nervosa. Eu me tornei Black Belt porque eu precisava resolver um problema. Cara, e não tinha um coordenador de processos, não tinha um especialista de processos na empresa inteira. Esse cara era eu, entendeu? Então, o que eu fazia? Eu pegava o trabalho e levava e trabalhava em casa. Sábado, domingo, fazia hora extra para poder tocar o projeto em paralelo às minhas rotinas administrativas, tá? É isso que separa os homens dos garotos e as meninas das mocinhas, entendeu? Wellington, quer Eu acho completar? que. Não, tem sim, cara. Eu concordo em gênero, número e grau, cara. Não precisa ter, não. Até porque se dependesse disso, todas as empresas teriam. É. E não tem, né? Então, assim, é, qual que é a vantagem de você ter esse cara? Porque você está colocando um cara que é estritamente metodológico e é especialista nisso. Né? Um cara que conhece disso. E ele vai evitar alguns deslizes que o cara na operação. Deslizes e alguns vícios que a própria operação tem. E aí, qual que é a minha única ressalva? Se o time tem conhecimento e discernimento do que está fazendo, cara, beleza. Beleza, a galera toca. Pode ser coordenador de manutenção, de produção, de qualquer coisa. Os caras podem tocar. Os caras podem tocar desde que alguém fique responsável pela entrega. Né? Porque senão é cachorro de 2 donos aí, a gente sabe, né? Que ou morre de gordo ou de fome, né? Então, a gente precisa ter um dono para isso. Independente que seja uma iniciativa isolada, mas alguém tem que ser o dono desse cara. Alguém tem que ser o dono, alguém tem que ser o cacique mor aí da galera. Porque tem uma questão.
O cara, quando é um especialista de processo e tudo mais, e ele tá fora desse certame, ele não é o líder, mas ele é o responsável pela frente. Então, ele tem que acabar sendo... Ele acaba sendo o responsável pela entrega do projeto em si. Agora, quando você coloca caras que são pares de coordenação e você coloca um cara para ser responsável pela entrega do projeto em si, você pode começar a gerar algum tipo de atrito ali também, o que não é muito interessante. Mas, enfim, no fim das contas, cara, onde que eu quero chegar? Não precisa de um cara de processo, especificamente processo para isso, mas eu vou dizer, contribui. Ajuda. Ajuda muito. Ajuda muito. Porque é justamente para você não ter essa mistura, né? Por exemplo, às vezes o cara vai deixar de fazer uma reunião de acompanhamento para poder dar feedback, sabe? Para poder dar feedback pro cara da operação, então pro time dele, né? E não tá errado, é a função dele também, né? O projeto é mais uma coisa que tá entrando na vida do cara. Então, se o time for super maduro, eu acho que, cara, só vai. Até porque empresas super maduras não têm mais essa área de excelência operacional. Os caras não têm mais isso. As empresas são maduras o suficiente para que cada um cuide do seu cercadinho sem ter um cara de processo dando chibatada na galera lá para poder fazer o negócio acontecer. Mas esse nível de maturidade aqui no Brasil, cara, é improvável, cara. É muito difícil de acontecer. Tanto que empresas gigantescas, cara, mesmo nas empresas gigantescas, tem uma área lá de eficiência operacional. Então, ou de melhoria contínua, ou de processo, de qualquer coisa que tenha essa função, né? Então, cara, é complicadinho, cara. É complicadinho. A tendência é que esses... Aí pode vir uma pergunta assim, mas, pô, se a tendência é não ter, pra onde que vão esses caras? Normalmente, o pessoal de processos, projetos, melhoria contínua, qualidade e tudo mais, esses caras acabam migrando para a área de planejamento. Eles acabam ficando dentro da área de planejamento da companhia para poder, num cunho mais estratégico e menos tático, né? Então, cara, é uma boa estar nesse momento aí, porque a galera acaba migrando se o cara for bom, né, obviamente, né? O cara acaba migrando aí para um outro caminho dentro da companhia, que também é interessante. É isso mesmo, é isso mesmo, Elton. Super, super concordo, né? Maravilha. Obrigado pela tua resposta sobre isso aí, né? E Obrigado aí, por concordar comigo, né? tem que concordar, né? A gente está ao vivo aqui, não posso discordar de você. Né? É igual eu falo aqui em casa para minha mulher, não me chame atenção na frente das crianças. Isso. É a mesma coisa, né? Ai, Carinha, a gente tá maravilhoso o nosso bate-papo, mas a gente está chegando aí no nosso tempo, né? Eu queria que você falasse aí para a gente, para finalizar, qual é a tua recomendação para quem está ouvindo a gente e a galera que está começando no mundo Six Sigma. A gente vai começar já de cara com o Yellow Belt, né? Vai ser um curso aí puxado, um curso denso. Qual é a recomendação que você deixa para a galera que está ouvindo a gente? Cara, para quem tá iniciando nesse mundo aí, cara, tenha paciência. Tenha paciência para poder aprender, né? E não na vida na melhoria, cara, e na nossa vida como um todo, a gente não pode ter pressa para aprender as coisas. E você não pode, e também não tente se comparar com o que os outros já conhecem, cara. Você tem que saber o que você tá aprendendo no teu ritmo, no teu tempo. Tem gente que vai desenvolver mais rápido, que vai pegar mais rápido, que já viveu isso, né, em algum momento da vida, e tem pessoas que têm um timing aí um pouquinho diferente de aprendizado, e isso é natural. Então, não tenha paciência para não tenha pressa, né? Ou tenha paciência. Não tenha pressa para aprender e, cara, dê valor aos dados, cara. Olhem para os dados com carinho. Olhem para os dados com carinho e primeiro tentem fazer um mínimo de gestão diária da rotina ali. E eu vou falar uma coisa que o Wilson vai comentar com vocês no curso. O que vai acontecer, cara? Quando a gente demora para poder gerar um dado, a gente demora para poder fazer esse tipo de coisa, mas não posso passar 1 hora do meu dia, atualizando dado, não sei o quê. Realmente não pode. É absurdo passar um tempo desse, você passar um tempo desse só para atualizar a informação. Realmente concordo com vocês. Mas só que dentro daquelas análises de agrega e não agrega valor, essa é uma análise que não agrega valor, mas é necessária. E aí, o que a gente faz com atividades que não são necessárias, mas que não agregam valor, mas que são necessárias? A gente tem que automatizar, cara. A gente tem que minimizar o tempo que a gente leva para fazer isso. Então,
o fato de vocês sentirem que está demorando muito para atualizar o dado, vocês não podem simplesmente deixar de fazer. Vocês têm que pensar numa outra forma, numa forma mais inteligente para que isso seja feito. Às vezes a forma que você está pegando era muito complexa e de repente eu estou olhando para muita coisa e não precisa. Então, cara, diminui a cadência, diminui a frequência, ou a frequência não, mas a quantidade ou a complexidade dos dados. Então, por exemplo, hoje eu tenho que olhar por o total, eu olho por gerência, por coordenação, não sei o quê, e aí eu fico uma hora poder separar esses caras, meu, olha o geral só então. Começa olhando só o geral, sei lá, cara, mas veja o que te atende. Mas assim, tenham cuidado com esses dados e se começar a tomar muito tempo, cara, automatize. Tente automatizar, cara. Vá ver macro no Excel lá, como é que faz. Se usa qualquer outro tipo de sistema aí, cara, fuce, vai atrás do negócio, cara. Mas assim, não tem como trabalhar sem ter dado na mão. Não tem como trabalhar sem ter dado na mão. Olhem para os dados, cara. Pelo amor de Deus, se vocês querem aprender uma coisa hoje comigo aqui, e isso independente, cara, se é startup, se é empresa tradicional, se é indústria, se é comércio, se é serviço. Cara, olhem para o número, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, olhem para o número. Tenham cuidado com o número. E olhem com esse cara sempre. Porque senão vocês vão fazer iniciativa, vocês vão ter ótimas ideias, ótimas iniciativas de melhoria, que vocês não vão conseguir comprovar o ganho, né? E o que é muito ruim, que é muito ruim. Vocês não vão conseguir comprovar o ganho da melhoria e aí automaticamente vai gerar uma frustração. Então, vai ter sempre aquela percepção, assim, puta, melhorou um monte. Então, cara, melhorou quanto? Como é que você vê que de fato melhorou? Se você não acompanhava o número antes e agora... Então, cara, não tem, se forem querer trabalhar com melhoria, deem um passinho atrás, conheçam o cenário de vocês. Enquanto o Wilson vai falar de The Mic lá, vai falar de Voice of Customer, ele vai dar todos os caminhos para você conhecer o cliente, para você estruturar um projeto do início ao fim. Mas, cara, conheçam. Enquanto o Wilson tá falando isso aí, cara, vai compilando a base lá, vai olhando o que vocês extraem e como é que isso é acompanhado, cara, deixa isso no backlog lá, deixa isso em paralelo. Backlog não, deixa em paralelo. Vai tocando em paralelo, porque quando você for começar a fazer alguma coisa, você já tem o dado. E aí não tem que ficar correndo atrás do negócio, feito louco para conseguir tirar algum tipo de informação. Por favor, cuide dos dados. Por favor. É isso aí, é isso mesmo, né, cara? Cuidar dos dados. Eu falo isso nas aulas e nas consultorias, que o número não mente. Né? Exato, cara. Não tem o que falar, cara. O número não mente. E aí você pega o número, você tortura ele, estressa ele, até ele confessar e te falar a verdade. O número não mente mesmo, cara. E não tenham medo do número, cara. Não tenham medo do número, cara. Pessoal, eu vejo muita gente, tá? Falando assim, poxa, mas, cara, puta, eu não vou pegar esse número aí, cara, porque, nossa, tá muito ruim, cara. Esses caras vão mandar embora, cara, se ver esse número aqui, cara. Alguma coisa tá errada se os caras não estão olhando pro número, velho. Tipo, meu Deus, se o número tá tão ruim e a galera não tá olhando assim, cara, meu Deus do céu. Mas olhem, não tenham medo. Não tenham medo do número, cara. Usem o número a favor de vocês, cara, pra mostrar que vocês estão fazendo tá melhorando aquele indicador. Então, não tenham medo dele, sejam amigos. Os números são amigos, cara. E eles não mentem, exatamente. O número não mente, cara. E aí aquela coisa, gente. Lembra de um negócio que o Falcone sempre fala. O método dá certo. O método dá certo. E se o resultado não veio, só tem dois caminhos. Dois caminhos. Um caminho é que a análise foi ruim. A análise foi ruim. E aí, né, não deu certo mesmo. Ou então as ações não foram feitas. Cara, não tem outra forma, cara. Não tem outra forma. O método dá resultado, cara. O método dá resultado. Por que eu tô falando que a análise é ruim? Se a análise for ruim, você vai fazer uma ação ruim e não vai trazer resultado. Aí a análise falhou. Agora, se a análise foi boa, eu tenho certeza que a análise vai ser boa se vocês usarem o caminho que o Wilson vai passar para vocês ali, usando todas as etapas do The Mic, o resultado só não vai vir se vocês não fizerem as ações. Então, com análise boa não tem resultado ruim, só se vocês não fizerem. Tem que fazer. Tem que fazer, cara. Tem que meter a mão na massa, tem que sujar a mão de graxa lá, tem que ir lá ligar pro cliente, tem que ver o que tá acontecendo, cara. Tem que fazer. Se a gente não fizer, velho, esqueça, cara. É isso, cara. Eu finalizei minha parte que eu falei demais já. Meter a mão na massa. É isso aí. Wellington, cara, brigadaço pelo teu tempo. Acho que o nosso bate-papo foi muito bom, né?
Acima de tudo, foi uma verdadeira aula sobre Seis Sigma e eu quis que você fizesse a abertura do nosso evento por isso. Eu sabia que você ia super agregar aí pro pessoal, tá bom? Gente, Beleza, cara, que eu agradeço. brigadão, né? Durante a semana a gente vai conversando. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês aqui numa segunda-feira às 9 horas da manhã, tá? Vocês devem ter recebido meu e-mail de boas-vindas com as instruções do curso, ok? Quem não recebeu, me dá um toque, me chama lá para a gente falar um pouquinho. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, ó, nos comentários, tá bom? Caso você não tenha recebido, me avisa, tá? Que eu mando de novo para você, é por esse canal que a gente vai conversar. Hoje, às 15 horas, a gente tem a aula inaugural ao vivo, então fiquem ligados. Ah, Wilson, mas eu não posso participar da aula ao vivo, que eu tenho uma reunião às 3 horas da tarde. Sem problema nenhum, a aula vai ficar gravadinha para você assistir depois, tá bom? E aí, às 20 horas, a gente vai ter outra live com a Fran, vai ser bem bacana também, ela vai desconstruir o Seis Sigma, como o Wellington desconstruiu, tá bom? Gente, brigadaço por tudo, obrigado por estar aqui. Wellington, te devo aquele chopp gelado quando quiser, meu caro. Tô esperando até hoje, cara. Tô esperando de 3 anos atrás já. Tudo bem. Mas tudo bem, cara. Mais um pro backlog, mais um pra conta. Tá bom. Valeu, meu caro. Gente, obrigado pelo tempo. Foi super prazer estar aqui com vocês e